Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano, para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução, para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. Vamos agora falar um pouquinho de equipe, de pessoas e daquele recurso tão importante que é as pessoas que trabalham conosco. Nós vamos fazer meu nome, como vocês já devem ter visto aí, Aurélio Campos, sou diretor de marketing e inteligência da Estacionamentoria, consultor há bastante tempo e sempre trabalhando muito fortemente nessa parte, não só da ativação de planejamento estratégico, mas principalmente do como tornar a sua equipe uma equipe premium. E nós escolhemos para essa palestra um tema bem focado, um tema que a gente vai, na verdade, até pelo tempo, fazer um passeio por algumas dicas, mas definitivamente não vamos conseguir contemplar todos os fatores que estão presentes nesse processo. Nós resolvemos chamar essa palestra de Pare de Selecionar Candidatos e Comece a Identificar Talentos. Tá? E por que isso? Porque, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: a qualidade de uma equipe é dada por um conjunto de fatores que se interligam e fazem com que o processo da qualidade que eu consigo extrair da minha equipe é definido por esse processo. Por mais que eu queira, por vontade da organização, eu quero ter uma equipe premium, eu quero que a minha equipe seja me entregue 100% plenamente da sua capacidade, a gente sabe que isso para ser conseguido depende de alguns fatores. Eu vou então mostrar aqui a cadeia de sequências, a cadeia de situações que precisam ser cumpridas para que no final eu tenha uma qualidade de equipe que seja plenamente aproveitável. Tá? Nós vamos então começar aqui dizendo o seguinte: a primeira coisa que é super importante para você definir a sua política de valorização e reconhecimento humano. E aqui às vezes o pessoal fala, pô, mas é que eu sou pequeno, ainda não, será que eu preciso formalizar? Na verdade, a gente está falando naquilo que é o dia a dia da organização. Né? Não necessariamente uma política escrita, uma política definida, mas uma política vivida pela organização. Então, como é que é isso? Ela se preocupa, ela tem uma atenção especial com as pessoas ou não, ela está mais ligada a processo, ela está mais ligada ao cliente. Aonde está a atenção dessa organização? Logicamente, quando essa política é definida, é escrita, a gente consegue uma uniformidade na sua aplicação. Tá? Segundo ponto que é muito importante a sua estrutura de RH e a qualidade de procedimentos existentes te ajudam no processo? Ou cada um faz do jeito que acha, ou isso funcionava bem lá no meu antigo emprego, então eu vou continuar usando aqui. Então, como é que está essa estrutura? Como é que é isso? Eu consigo fazer com que, por exemplo, se eu trabalho em vários estados, eu consigo que a equipe de São Paulo faça de uma forma que é exatamente a mesma que é feita lá em Recife ou não? Eu tenho que ir, né, adaptando essas coisas. O terceiro ponto, então, aí sim, é o método de recrutamento envolvendo, inclusive, líderes operacionais, ou seja, o quanto o meu método de operação leva em consideração a utilização de todo o meu potencial interno para olhar e ver as pessoas. Então, aqui vocês já estão observando que quando a gente está falando de coisas que são processos, nós vamos estar olhando aqui para a direita, e, logicamente, coisas que a gente está falando que existe aí uma interação relacional, uma interação pessoal, nós estamos aqui olhando para a esquerda. Então, o quanto o meu método de recrutamento é bom. Eu levo em consideração as indicações que vêm da área operacional. Os meus líderes operacionais estão preparados, eles têm a preocupação de, na medida que alguém vem entregar um currículo dentro do seu
da sua garagem, dele bater um papo com o cara, dele analisar aquele currículo, dele fazer um banco de talentos. Como é que é isso? Como é que a gente aproveita isso? Como é que a gente aproveita o fato desse líder que está lá no dia a dia, junto com a equipe, trazer essa informação para o processo de seleção? Tá? E aí a gente está falando, então, de recrutamento. Eu não tenho a vaga aberta ainda, mas eu já estou sempre com o recrutamento aberto, procurando trazer e atrair para mim pessoas que, quando eu precisar, eu tenha aonde procurar. E, logicamente, o próximo passo seria o processo de seleção. O quanto esse processo de seleção está organizado. Ele leva em consideração a análise de currículos, a gente fala de dinâmicas, a gente usa dinâmicas de grupo, a gente faz entrevistas estruturadas ou não. Quer dizer, na medida que eu preciso, eu vou lá e vou mexendo. Tá? Outro fator que vai ser muito importante dentro desse processo é a organização do programa de treinamento existente. Se eu fiz um bom processo de seleção, eu agora tenho uma pessoa que, embora conheça muito pouco da minha organização, precisa ser preparada e treinada para trabalhar dentro dos padrões que eu quero. E aí nós não estamos falando só do padrão técnico de faz a nota fiscal, cobra o mensalista, faz o fechamento do dia, mas também o lado comportamental. Como é que ele está preparado para fazer esse relacionamento com o cliente? E também, como é que eu consigo fazer com que ele rapidamente entre na dinâmica da equipe? A gente sabe que um sujeito que é contratado, ele vai ter um certo período em que ele vai se preocupar em evoluir, né? Ele vai entender como é que as coisas funcionam, ele vai saber o que ele tem que fazer e o que ele pode e não pode fazer, ele vai estabelecer relacionamentos com a equipe. Então, o quanto eu estou preparado, eu me preocupo com isso, e utilizo de técnicas para acelerar esse processo de acomodação dele no trabalho da equipe. E aí entra um outro conceito, ou seja, se o programa de integração presencial ou à distância é bem estruturado, ele recebe todas as informações que ele precisa nesse processo, né? Como é que acontece isso? Está tudo em ordem? Está tudo em ordem lá? Tá? A recepção dos novos contratados em seu local de trabalho pela equipe da liderança. O líder se preocupa em estar presente nos primeiros dias. Como é que acontece a evolução desse processo? Tá? E como é que eu consigo rapidamente fazer com que ele seja aceito e a tua competência seja incorporada à qualidade de entrega da minha equipe? E a escolha de um mentor. Às vezes eu já vi em muitas situações em que, num primeiro momento, esse funcionário vai para um estacionamento que não é o final dele, para que ele possa, através da experiência de um bom funcionário que lá existe, ele ser trabalhado, ele ser ampliado e rapidamente ele entender como é que as coisas funcionam e como andam. Às vezes que eu vi isso funcionando, o que a gente percebia é que a qualidade, a rapidez com que esse novo candidato fazia para começar a trabalhar era muito mais rápido. Então, eu tenho isso lá na minha estrutura. Eu faço treinamentos técnicos e comportamentais na medida que ele está dentro da fazendo já o seu trabalho. Eu mostro para ele qual é o padrão de atendimento que quero, eu mostro para esse meu funcionário como é que ele tem que atender um sinistro, como é que ele tem que administrar uma crise, uma informação mal dada, uma palavra mal colocada, como é que ele faz isso? Ele sabe o seu nível de autonomia e sabe quando é que ele tem que chamar o supervisor. Ele tem claramente uma visão de ser uma pessoa que serve aos clientes e, com isso, atrai o cliente, mesmo numa situação crítica. Então, só treinamentos comportamentais e técnicos fazem com que isso aconteça e que, mais importante, que isso sempre seja mantido, ou seja, eu periodicamente estou sinalizando para essa pessoa esse processo. Muito bem. O que mais que eu faço para desenvolver o potencial desse meu funcionário?
eu gero novos desafios para ele, eu percebo que ele está pronto e preparado para algumas atividades, e como é que eu identifico isso? Como é que eu sei quem é que está, para quem eu posso delegar uma determinada tarefa em detrimento de outros? Né? Porque, por uma questão de maturidade, por uma questão de acompanhamento, isso é muito importante. E aí entra que vem junto com isso, como é que eu tenho certeza de que eu estou utilizando todo o potencial de entrega que essa pessoa tem para mim. Então, eu estou conseguindo fazer com que, através da utilização, através da forma com que eu tenho distribuído o trabalho, através da organização da equipe, eu tenho colocado as pessoas nos pontos-chave, aproveitando ao máximo o que já cada um pode me entregar. Como é que eu consigo isso? Onde é que está essa preocupação? Tá? E, logicamente, isso vem num comprometimento pleno da sua competência. Ou seja, eu, como gestor, estou preparado para utilizar isso? Quer dizer, além de ter os instrumentos aqui do item 11, eu estou, como gestor, eu estou preparado para isso? Tá? E, nessa sequência, vem um permanente acompanhamento do desempenho e aplicação de feedbacks orientados para a evolução. Ou seja, se eu fiz o passo 10, 11 e 12, se eu tenho as ferramentas adequadas, se eu tenho uma visão clara do que cada um dos meus funcionários pode fazer, como é que eu faço isso acontecer? Então, aí entra o conceito de olhar para essas pessoas, de dar feedback para alimentar, não só negativamente, né, quando existe um desvio do trabalho, mas principalmente positivamente, quando ele me apresenta resultado. Eu tenho aproveitado essas situações para trabalhar com ele. Então, mais um passo aí importante. Tá? Quando eu faço delegação de atividades, eu tenho utilizado isso com frequência, ou seja, eu consigo tirar da minha órbita tarefas operacionais que podem ser feitas por outras pessoas, permitindo que eu tenha mais tempo para ter a minha visão tática, para saber o que eu vou fazer com cada um dos meus funcionários, como é que eu posso aproveitar eles melhores. Tá? Existe uma política de valorização e de promoção, tanto uma promoção horizontal como uma promoção vertical, que permita que eu aproveite aquele funcionário que está mais preparado que outro. Tá? E aí vem, junto com isso, a delegação de atividades e a busca do melhor aproveitamento de cada um dos meus colaboradores. Então, vejam, um processo que começou lá na frente, onde a gente escolheu a pessoa, se essa pessoa não é adequada, olha o caminho que eu tenho que ter. Logicamente que aí a gente tem um fluxo, um processo, que são que vai ter a vida inteira do cliente. Mas hoje, olhando aí o nosso título, eu queria conversar com vocês esses dois primeiros, tá? Que são os passos que começam que a minha interação com o funcionário começa a existir. Tá? E a sua importância é óbvia, pois quando eu escolho profissionais alinhados, e alinhados com a nossa cultura, alinhados com as qualidades necessárias, e posso atender as necessidades, eu evito, inclusive, que a gente tenha rupturas desse processo no meio do caminho. Que a gente descubra, depois depois do início da atividade dele, que ele não tinha o grau de adequação que eu achava que ele tinha. Ele não tinha... eu já investi em treinamento com essa pessoa, o meu supervisor se dedicou a ele e realmente ele não conseguiu trazer. Então, mostra o quanto é importante a gente trabalhar esse conceito de buscar candidatos e não talentos. Tá? É um processo que custa caro quando é rompido, quando eu faço uma escolha inadequada, e aí a gente tem que considerar que essa escolha inadequada não é só da empresa, mas é um desgaste emocional para a pessoa que foi contratada e, na sequência, não ficou conosco, né? É um desgaste da liderança que continua sem aquele posto atendido e, portanto, tem dificuldades em crescer, em evoluir.
é um líder que, ao invés de estar pensando em como melhorar o performance da equipe, está se ocupando com as atividades operacionais daquela pessoa que não está lá. Então, daí a importância da gente ter e trabalhar com esse conceito de talento, né? De buscar não só candidatos, mas buscar talentos. E aí, só para a gente contextualizar um pouco, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Lógico que um candidato, quando você entrevista um candidato e seleciona esse candidato, ele tem as características necessárias para trabalhar na nossa organização, né? Ele tem lá, eu consegui enxergar nele uma possibilidade de trabalhar na nossa organização. Quando eu estou preocupado com talento, aí é que eu consigo perceber o seguinte, que além das características necessárias para ele trabalhar dentro da minha organização, eu também estou olhando para ele para saber se ele comunga com o nosso jeito de trabalhar, se ele entende a nossa cultura, por que das coisas acontecem de um determinado jeito, se ele demonstra potencial para evoluir. Eu, quando contrato um orientador de pátio, por exemplo, o ideal é que eu consiga enxergar nele a possibilidade de um futuro supervisor, de algum gestor, de um cara que possa evoluir e me ajudar no processo, porque as vantagens de eu conseguir promover alguém internamente da minha organização para um desafio maior, sempre é muito mais interessante. Então, ele demonstra isso, ele demonstra que ele pode ser uma pessoa-chave no meu processo dentro da organização. Tá? Então, gerenciar ou garimpar em busca de talentos não é uma questão de mudança de processo. O processo está aí, como nós vimos anteriormente. Ele é aquele, tanto se eu busco candidatos ou tanto se eu busco talentos. A diferença é que as rupturas serão menores e que o trabalho que eu vou ter para treinar e desenvolver esse sujeito e aproveitar vai ser muito facilitado. Tá? Então, é mais uma questão de mindset da organização. É mais uma questão da empresa perceber o seguinte, eu preciso realmente dar para o meu processo de seleção e de recrutamento e de seleção um componente estratégico, um componente tático. Eu preciso realmente me dedicar com mais atenção a esses dois processos. Eu vejo muito um processo feito pelo RH. E aqui eu gostaria de, na continuação dessa palestra, comentar com vocês algumas dicas que nós vamos dar para como transformar o meu processo de escolha de candidato em busca de talentos. Tá? Ele não trabalha o componente processo de seleção com a profundidade necessária, mas traz para vocês, ou pelo menos eu gostaria que trouxesse, quais são alguns cuidados que a gente tem que ter nesse processo. Então, são algumas dicas que eu gostaria que vocês olhassem aí. E aqui nós temos uma primeira informação importante, que é o quanto a sua equipe de RH utiliza e aproveita do conhecimento de toda a tua organização. Então, uma primeira informação é o quanto você sabe exatamente o que você precisa. Tá? O que você... Quando você parte para o processo de seleção, você conversou com o gestor da área, você sabe exatamente o que é esperado para aquela situação? Um outro componente que é muito importante, que vem aqui, e que eu percebo que, às vezes, isso aqui é uma automatização que se faz no processo de seleção. Quando a gente está procurando talento, cada vaga é única. Não é porque eu estou procurando uma pessoa, por exemplo, para ser um caixa, que uma descrição genérica da operação já diz para mim tudo. Né? Quando eu sei aonde ele vai trabalhar, que tipo de operação ele vai trabalhar, qual é o tipo de cliente que eu vou atender, como é que está aquela equipe, é uma equipe que está entusiasmada, é uma equipe que está mais tranquila, é uma equipe que está mais acomodada, que tipo de profissional eu gostaria de botar naquela equipe para ela, às vezes, ser uma fagulha que desperta de novo o comprometimento e a busca da perfeição. Então, uma coisa que é muito importante
não faça o processo de seleção. Ah, é caixa, então tem que fazer essas perguntas. Não. Vá a fundo, vai conversar com as pessoas, vai buscar esse conceito de o que aquela garagem, naquele momento, com aquela equipe, precisam de um caixa que poderia fazer além dos processos técnicos ou processuais que um caixa faria. Que tipo de pessoa seria mais adequada? O que nesse momento eu preciso ali? O quanto essa equipe é ocupada? O quanto essa equipe precisa de uma pessoa mais dedicada? Então, aí vai uma segunda informação muito importante. Saber exatamente o que você precisa parte da necessidade de você conhecer detalhes e características daquela vaga que você está procurando. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, às vezes eu vejo os líderes, a pessoa que vai trabalhar com aquela pessoa, com aquele candidato, não fazer parte nem do processo de recrutamento, nem do processo de seleção. Tá? Eu não estou falando nem necessariamente da parte de entrevista, embora eu particularmente ache muito importante e interessante que, pelo menos nos últimos candidatos, depois de uma seleção feita, a liderança participe, para que ele possa participar do processo da identificação daquele que é mais adequado. Mas que ele venha e que ele me ajude a identificar essas informações, que ele me passe quais são as características que tornam aquela vaga única, para que eu possa, dentro do RH, fazer uma seleção utilizando essas informações. Agora, quando eu consigo trazer esse sujeito de uma forma mais intensa para o processo, melhor. Eu facilito todos aqueles outros passos, do passo 3 ao passo 16, porque ele sabe o tipo de mão de obra que está com ele na mão, ele sabe o que esse sujeito vai precisar e vai trabalhar, como é que ele vai trabalhar esse sujeito para essas coisas. Tá? Então, nós temos aí algumas dicas já muito importantes. Tem uma outra dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas que eu acho que aqui a gente precisa tomar um cuidado. Ela vem desse conceito de seja rápido para despedir, seja lento para contratar. Né? Quando a gente fala assim a seco, parece que a gente está fazendo uma apologia a contrata e manda embora sem muita preocupação. Não. Toda contratação mal sucedida deve ser muito avaliada, deve ser muito considerada, porque provavelmente eu estou provocando algum distúrbio na vida dessa pessoa. Agora, quando eu tomo cuidado de selecionar talentos, quando eu sei exatamente o que está precisando, qual é a parceria, eu consigo fazer desse meu processo um processo com uma qualidade de decisão maior. O que não elimina a possibilidade de eu ter errado. Então, se eu errei e aquele sujeito que eu contratei não é o adequado para aquilo que ele está fazendo, é muito melhor eu resolver isto rapidamente e buscar alguém que tenha esta qualidade que eu preciso, do que ficar com ele macerando esse sujeito, né? Eu digo que fica lá, sujeito que não vai para frente, fica atrapalhando a evolução da equipe, e eu não consigo melhorar a qualidade dessa minha equipe. Então, o que a gente observa, na verdade, é que quando não existe esta preocupação, acontece o inverso. Eu demoro muito mais do que eu deveria para despedir esse sujeito, porque em nome de dar a chance, de buscar, de não sei o quê, eu fico ali com o sujeito, e também eu não quero, né, pelo tempo de duração de um processo de seleção, eu não quero perder esse tempo, então eu fico tentando fazer o que... Né? E quando eu resolvo despedir esse sujeito, eu rapidamente tenho que contratar um outro. Tá? Vamos pensar. Pensem de uma forma, quando eu falo de rápido para despedir e lento para contratar, dentro de uma forma orgânica. Dentro de uma forma que, ok, eu errei, né? Nós erramos na medida que a gente contratou uma pessoa que não tinha o alinhamento necessário, então eu vou
vou resolver isso através de um processo de contratação. Então, aí depois nós vamos trabalhar, inclusive, algumas situações do tipo, eu fiz 4 entrevistas, eram os candidatos que eu tinha, então, para resolver, deixa eu pegar esse aqui que é o menos ruim, né? E enfio aquela encrenca dentro da minha equipe. Tá? E, com certeza, isso vai interferir lá na frente. Então, o que eu recomendo? Fez um processo de seleção, não conseguiu as pessoas com a qualidade que você gostaria de ter, ou precisa ter, ou requer ter, recomeça. Seja tranquilo, não pressione o RH, converse com as pessoas, ilustre mais, mas só aceite aquilo quando for um funcionário verdadeiramente adequado e alinhado com as suas necessidades. Envolver mais pessoas. Todo o processo de recrutamento, em especial o processo de seleção, tem uma característica que é, nós estamos selecionando pessoas que são seres complexos, que além da característica técnica, além da característica de fazer o que eu preciso, ele também é um ser emocional. Então, nós temos, com certeza, uma dificuldade de enxergar na totalidade esse meu funcionário, essa minha escolha. E como é que eu resolvo, ou pelo menos minimizo o efeito de ter escolhido a pessoa errada? Na medida que eu boto mais pessoas que possam nos ter essa sensibilidade e nos ajudar no alinhamento dessa escolha. Lógico que eu não vou botar 2, 3, 4, 5 pessoas fazendo uma mesma entrevista. A gente sabe que uma entrevista bem feita é, idealmente, feita por 2 pessoas, onde vocês compartilham as perguntas e, principalmente, onde vocês podem compartilhar percepções depois de feita a entrevista. Então, uma percepção que eu tenho alimenta uma percepção que o parceiro que fez a entrevista junto comigo não tinha, uma deles. Então, né, a gente sabe que 2 pessoas é mais. Agora, quantas entrevistas eu preciso fazer para contratar alguém? Às vezes mais de uma, porque às vezes eu estou lá com uma dúvida, às vezes é uma situação, é uma vaga que tem uma característica muito especial, às vezes é preciso realmente tomar um cuidado maior para essa vaga. Então, não se limite, não se preocupe em envolver mais pessoas. Inclusive, como uma forma de você desenvolver a capacidade de seleção de membros da sua equipe que estejam mais preparados ou já sejam supervisores em sua área. Tá? Então, o envolvimento de mais pessoas sempre vai ser uma coisa interessante que vai nos ajudar bastante. Tá? Outro componente que vai ser muito importante é quais são os parâmetros que eu quero olhar e enxergar num processo de entrevista. Né? Então, isso é importante quando a gente fala do saiba exatamente o que você precisa, o que eu preciso, e logicamente aqui seja um componente quantitativo, que eu possa medir isso. Então, são parâmetros, são fatores que eu vou usar para eu poder, inclusive, comparar um candidato de outro. Quer dizer, esse sujeito tem um grau de talento para a minha organização maior que esse. Mas por que isso? Porque eu observei, através de perguntas que eu fiz no meu processo de entrevista, eu percebi que ele tem essa característica diferente, que ele tem essa visão de mundo que está muito mais próximo da minha cultura. Eu vi que as coisas estavam mais alinhadas aqui. Se eu não tenho parâmetros para fazer isso, eu fico realmente muito distante dessa minha capacidade de buscar comparação para achar qual aquele candidato estava mais alinhado. Tá? Aí tem um outro componente que eu vou confessar para vocês que é a minha grande dificuldade. O exercício do silêncio dentro de um processo de entrevista. Às vezes eu faço uma pergunta
E na medida que eu percebo que o entrevistado não responde, em vez de respeitar o direito dele estar pensando, dele estar organizando o pensamento dele para ele poder responder, eu entro num estado de ansiedade, até de querer ajudá-lo e de também, às vezes, não aguentar o silêncio e atropelo o sujeito. E vou e começo a refazer, acho que ele não entendeu direito, começo a refazer a pergunta, quando, na verdade, eu simplesmente deveria ficar quieto. É uma outra regra de verdade que a gente faz exatamente ao contrário daquela do rápido para despedir e lento para contratar. Ou seja, eu, entrevistador, falo mais que o entrevistado. Eu, selecionador, falo mais que o candidato. Quando, na verdade, o ideal é que eu fizesse perguntas instigantes e que, e pela resposta que ele dá, e pelo tempo que eu tenho de calma, de observar, inclusive, o não verbal dele, eu consigo trazer muito mais informação para mim. Mas a gente faz, principalmente por ansiedade. Mas tem outros fatores. Por exemplo, eu gostei muito de um candidato e eu quero muito que ele dê certo. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço as perguntas que eu sei que eu vou gostar de ouvir a resposta. E já vou respondendo por ele, já vou organizando. Então, é pura ansiedade. Então, aprender a usar a técnica do silêncio, aprender a falar menos que o meu entrevistado é fundamental. Confesso para vocês que dentro da minha experiência como selecionador, foi uma das coisas que eu demorei mais para aprender. Tá? Porque realmente a gente deixa a ansiedade da gente tomar conta. E o que eu noto hoje é que eu consigo, por esse nível de controle, eu consigo hoje fazer entrevistas com mais profundidade e com mais precisão, porque eu consegui começar a controlar a minha forma de falar. Legal? Então, aí vai uma dica para vocês. Escreva e compartilhe. Essa dica tem muito a ver com saiba exatamente o que você precisa e parâmetros. Às vezes o pessoal fala, não, mas essa aqui é uma entrevista que a gente já faz há anos, a vaga é conhecida, todo mundo sabe o que é necessário. Na verdade, isso é um perigo. Porque na medida em que não está escrito, na medida em que não está principalmente compartilhado, o que eu posso estar percebendo, o que eu posso estar achando que existe, efetivamente não existe. Quando a gente está trabalhando com o cliente e a gente começa a montar o rol de perguntas e principalmente a descrição do cargo, a gente percebe dentro da organização as valorizações de forma diferente. E isso é natural. Porque enquanto eu sou um gestor de operação, eu tenho uma preocupação de cuidado, por exemplo, do cuidado dos procedimentos. Enquanto o departamento de atendimento ao cliente está preocupado com o padrão de qualidade do meu relacionamento com o cliente. O RH está o sujeito que está adequado dentro daqueles parâmetros que ele e a RH definiu como são os mais criteriosos. Então, reunir todas essas informações e eu conseguir um documento que faça com que eu tenha a melhor visão e que essa visão não seja só minha, mas essa visão é de toda a organização. Então, eu sei que quando o RH for fazer entrevista com todos os candidatos, ele vai se pautar dentro daquelas características. Eu sei que quando eu pedir para um supervisor meu ou um operacional meu que já tem experiência, que eu gosto da percepção que ele tem das pessoas, que ele faça uma entrevista, eu já sei o que ele vai observar, o que ele vai olhar. E aí a gente vai comparar as nossas percepções em relação àquele parâmetro, em relação àquele processo. Isso faz toda a diferença. Porque na hora que você pergunta para o sujeito quem é o sujeito mais adequado para a gente contratar, lógico, se eu não tenho um parâmetro compartilhado, eu vou dizer que é o Joãozinho em vez do Abelardo por uma percepção,
por um gosto pessoal, por uma necessidade que eu estou vendo lá na minha equipe que eu não compartilhei com ninguém. Então, escrever e compartilhar é fundamental para que a gente possa ter essa característica bem definida. Perguntar. Se hoje, quando me perguntam quais uma das características mais importantes de um líder, né? Quais as características mais importantes de uma pessoa que está entrevistando alguém, ou que está querendo entender uma situação, ou está querendo resolver um problema, eu digo, sem hesitar, que é a sua capacidade de fazer perguntas. Muitas perguntas. Né? Nós não estou dizendo aqui para você encher o cara de perguntas, mas perguntas inteligentes que levem você a um claro entendimento do que está acontecendo. É só através das perguntas, e quando essas perguntas são bem feitas, elas levam a fatos, elas levam a evidência. Então, deixa eu dar um exemplo bem básico para isso. Vamos dizer que você, dentro do teu processo de seleção, você está querendo uma pessoa que tenha uma alta que valorize e reconheça a importância de fazer um bom planejamento. E aí você, logicamente, tem que fazer uma pergunta para ele, que é, escuta, o que você acha? Você acha importante planejamento? Na hora que você faz essa pergunta, provavelmente, até porque ele foi treinado para fazer entrevista, até porque ele foi preparado para conversar com você, para te mostrar o seu lado brilhante, ele vai te dar uma aula sobre a importância do planejamento no dia a dia da empresa. O valor de você estruturar as coisas antes de tomar decisão. Tá? Só que essa pergunta feita desse jeito não te responde a seguinte questão. Quanto de planejamento você utilizou ou utilizava em seu último trabalho? Porque aí é que você realmente vai conseguir buscar fatos e evidências para entender o quanto realmente esse sujeito está percebendo isso. Né? Nesse momento, você pode ouvir alguma coisa do tipo, rapaz, lá era uma correria tão grande, lá era um pega para capar tão forte, que mal dava para a gente fazer um planejamento. Eu ficava muito triste porque eu não conseguia, mas não tinha jeito. A gente tinha que sair meio na raça e vamos dessa forma. Ou seja, embora ele reconhecesse que o planejamento fosse uma coisa importante, não está no rol de competências dele a valorização e a utilização deste processo dentro de um conceito de aplicação. E eu só consigo isso através de perguntas que me levem a fatos e que me mostrem evidências. Então, treinar perguntas, ter um rol de perguntas que você possa utilizar, vai fazer com que você faça boas entrevistas. E, finalmente, aquilo que eu já tinha reforçado para vocês e que eu vejo que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Nunca force o fechamento de um processo se você não estiver razoavelmente satisfeito com o candidato que foi escolhido. Eu sei aqui, a gente sabe, né, que o dia a dia da gente é cheio de urgências e coisas para resolver. E que se eu não resolver com esta leva de entrevistas, eu vou ter que começar tudo de novo, isso vai atrapalhar de novo mais 1, 2, 3 semanas do meu trabalho, vai exigir um grau de dedicação em relação a esse processo que eu não gostaria que levasse. Só que, assim, o preço disso é muito mais caro do que o não forçar. O preço disso significa colocar alguém que talvez não seja o mais adequado e que lá na frente, depois que eu tiver andado 1, 2, 3 meses com esse sujeito, eu seja obrigado a desligá-lo e começar tudo de novo do zero, sendo que aí eu já investi 3 meses em uma atividade que não vai trazer resultado nenhum. Então, eu diria para vocês aqui, daria para vocês aqui o seguinte recado. Reflitam sobre isso, resistam, porque é muito mais caro quando
ao invés de eu chegar para o RH ou para quem estiver tocando o processo e disser para ele, olha, ainda não chegou, vamos ver aonde é que a gente está errando, que a gente não está conseguindo trazer o sujeito que é mais adequado para esse caso. Vamos dar uma olhada no que está escrito, vamos dar uma olhada ainda onde a gente está procurando essa pessoa, mas tem alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer para atrair aquilo, a qualidade de pessoa que eu quero. E aí, tomar cuidado com a resposta do tipo, mas também pelo que a gente paga, isso dificilmente é verdadeiro. Tá? Porque na hora que você contrata o cara certo, mesmo que ele seja muito verde, ele vai se desenvolver, ele vai ver o nível de dedicação que a organização tem com ele, com a carreira dele, com o futuro dele, e isso vai ser muito mais importante do que a remuneração presente que ele tem. Muito bom, pessoal. Essas eram as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Esse material vai estar à disposição de vocês. Eu peço que, na medida que vocês quiserem, vocês, por favor, entrem em contato conosco. Você tem aí embaixo o meu celular e o meu e-mail, né? Peçam que a gente manda para vocês. Se vocês quiserem conversar também, o meu celular é o WhatsApp. A gente está à disposição de vocês, esperando que vocês tenham gostado dessa dica. Fernando? Aurélio, só reforçando a importância da reflexão sobre o que você falou, porque a nossa atividade, via de regra, em sua grande maioria, não tem estrutura de RH perfeita normal, né? ou normal. Geralmente, a contratação é feita por um funcionário que você delega e tudo mais, e um meia-culpa que muitos têm que fazer ouvindo essa tua palestra é que geralmente relega a segundo plano esse processo. Então, pede para alguém contratar, entrevista lá para mim, depois me manda 1 ou 2 candidatos que eu vou só... E acaba não tendo essa atenção com todos esses pontos que você colocou e, via de regra, também paga um preço alto. Por isso, nossa atividade tem um turnover tão alto e, mais importante do que até o turnover, é a qualidade do atendimento, porque também afeta a qualidade do atendimento. Então, é muito importante, principalmente para nosso segmento, que não tem, em sua maioria, um bom processo de seleção, ou nem terceiriza isso para a empresa especializada, que também ele pode uma alternativa muito boa. Já que ele não tem estrutura, poderia até pensar nisso também. Então, é muito importante o pessoal depois pegar o vídeo e ver de novo para ver se reflete bem. Sem dúvida nenhuma. Eu diria para você, coisa de 3 semanas atrás, você ia falar alguma coisa, Wellington? Opa! Vou fechar. Pronto. Está fechado. Opa! Uma coisa que eu algum tempo atrás, eu soltei um artigo, que o artigo tinha o seguinte título. Processo de RH é tão importante que não pode ficar vinculado ao setor de RH. E de lá eu explico, nem vou explicar aqui, mas leiam que vale a pena. Aqui é a mesma coisa. O processo de recrutamento e seleção é fundamental, é estratégico para a organização. Se até algum tempo atrás eu podia ter uma equipe mais ou menos, porque era tanta gente que precisava do meu estacionamento que eu não precisava ter outro fator além do espaço para vaga, hoje começa a ser diferente. Hoje é diferente. Né? Hoje exige que você tenha qualidade, porque o cara do lado tá dando isso para o teu cliente e o cara está indo lá. Alguém está dizendo para esse teu cliente, olha, vai aí no cara do lado que o cara é melhor, pô. Né? A gente vê isso em em várias situações. Deixa eu dar um exemplo que me chamou muito a atenção. Aqui perto, no meu caminho, quando eu vou para o escritório, ou quando eu ia para o escritório, né? Quando eu ia para o escritório, tem um restaurante que já tem muitos anos. O cara nunca reformou, uma
tristeza, cara, o aspecto dele. Sempre cheio, mas muito cheio. Tá? Aí, 2 ou 3 casas depois, um sujeito abriu uma lanchonete arrumadinha, bonitinha, estilizada, não sei o quê. O restaurante, eu vou chamar de mosca frita, tá? É só para a gente lembrar de um termo aí que a gente usava muito. Continua cheio. Caramba! Qual é a lógica disso? A lógica disso é que a equipe do sujeito que está cheio é muito boa. Conversa, sabe o nome do cliente, o cliente vai lá todo dia, ele já sabe o prato do cara, ele sabe se é com sal, sem sal, se ele gosta do feijão em cima do arroz em cima do feijão. Ele leva o cliente dele no colo. Pronto. Né? Agora, se os dois tivessem o mesmo serviço, o que aconteceria? Eu vou lá para o bonitinho. Né? Além de, já que o serviço não é diferencial, então, lógico que eu acho que esse primeiro deveria se preocupar em reformar. Não se trata de higiene, ele é bem higiênico, mas assim, puta, eu moro aqui há mais de 30 anos e há 30 anos é aquele jeito lá. Né? Pô, então, ok, gasta um dinheirinho com isso também, né? Para não ter o perigo de um cara fazer uma coisa bonitinha com uma equipe legal e ir devagarzinho roubando a tua clientela. Então, é disso que nós estamos falando. Né? Se o exemplo serve, é disso. Né? Eu duvido que você, no teu estacionamento, não tenha um concorrente seu a num perímetro de 2 quadras de você. E o que você está fazendo para ser diferente dele? Né? Vamos pensar nisso. Vamos. Exatamente. Porque aí nós vamos começar a entender essa realidade. Né? E não tem jeito. Quem faz a diferença não é você, é a sua equipe. Porque você não atende cliente. Se você é gestor da empresa. Você não atende cliente. Quem atende o teu cliente é o teu caixa, é o teu operador de pátio, é o teu operador de acesso, né? É o teu manobrista. Tá aí, pô. Então, não tem. Vale refletir. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Se quiserem, me liguem, vamos conversar, vamos bater papo sobre isso, porque eu não tenho dúvida que, é importante, e 2, não é complicado nem caro produzir uma estrutura que faça isso para você. Não é. E quando você leva em consideração o resultado que essa equipe de melhor qualidade traz, aí então fica uma beleza. Ok, pessoal? Essa era o que a gente tinha para oferecer para vocês. Sempre é um prazer enorme estar batendo um papo sobre coisas que a gente pensa aqui na Estacionamentoria e gostaria e faz muita força para que aconteça no nosso segmento. Ok? Muito obrigado e boa tarde.